Você já percebeu como algumas pessoas simplesmente não mostram nada da própria vida nas redes sociais? Enquanto o mundo inteiro parece competir por atenção, elas ficam ali, em silêncio, sem stories, sem exposição, sem necessidade de provar nada. E isso levanta uma pergunta incômoda. O que existe por trás desse comportamento? Será insegurança ou algo muito mais profundo? A verdade é que esse silêncio não é aleatório. Existe uma lógica psicológica por trás de quem escolhe não se expor, e ao longo deste vídeo, você vai entender os sinais que revelam o que realmente está acontecendo dentro dessas pessoas. E talvez, sem perceber, você se reconheça em vários deles. Primeiro, existe uma relação diferente com validação. A maioria das pessoas, mesmo sem perceber, usa as redes sociais como uma forma de confirmação. Curtidas, comentários, visualizações, tudo isso ativa pequenas recompensas no cérebro. Mas quem não expõe a própria vida geralmente não depende disso para se sentir bem. Essa pessoa não precisa que os outros confirmem o seu valor o tempo todo, e isso muda completamente a forma como ela se comporta. Só que isso levanta algo ainda mais interessante. Se não é validação externa, então de onde vem essa segurança? Segundo, essas pessoas costumam ter uma vida interna muito mais ativa. Enquanto muitos estão focados em mostrar, elas estão ocupadas vivendo, pensando, refletindo. Existe um mundo interno acontecendo ali, que não precisa ser compartilhado para ser real. E quanto mais rica é essa vida interna, menor é a necessidade de exposição. Mas isso não significa isolamento. Pelo contrário, existe algo mais acontecendo nessa escolha que pouca gente percebe. Terceiro, há um senso forte de privacidade. Não é medo de julgamento, é escolha. Essas pessoas entendem que nem tudo precisa ser visto, comentado ou interpretado pelos outros. Elas enxergam a própria vida como algo valioso demais para ser fragmentado em posts. E isso cria uma barreira invisível entre o que é vivido e o que é mostrado. Só que essa barreira também protege algo mais profundo, algo que nem sempre é óbvio à primeira vista. Quarto, muitas vezes existe um nível mais alto de autoconsciência. Quem não se expõe tanto costuma pensar mais antes de agir. Mais antes de falar, mais antes de mostrar. Existe uma percepção maior sobre como as coisas podem ser interpretadas e distorcidas, e por isso, o silêncio se torna uma escolha estratégica, não por fraqueza, mas por clareza. Só que essa clareza também pode esconder um conflito interno que quase ninguém enxerga. Quinto, nem tudo é tão simples quanto parece. Em alguns casos, esse comportamento também pode estar ligado a experiências passadas. Pessoas que já se sentiram julgadas, expostas ou mal interpretadas podem desenvolver uma tendência maior ao recolhimento, não como fuga, mas como proteção. E aqui entra uma camada mais sensível. Nem todo silêncio é força, às vezes ele também carrega cicatrizes, e isso muda completamente a forma de enxergar essas pessoas. Sexto, existe uma independência emocional mais forte. Quem não compartilha tudo não está constantemente esperando reação, aprovação ou reconhecimento. Essa pessoa vive momentos importantes sem a necessidade de transformar aquilo em conteúdo. E isso cria uma liberdade que muita gente não tem. Liberdade de viver sem plateia. Liberdade de errar sem exposição. Liberdade de ser sem precisar parecer. Mas essa liberdade tem um preço, e é aqui que tudo começa a ficar ainda mais profundo. Sétimo, e talvez o mais importante, essas pessoas geralmente entendem algo que a maioria ainda não percebeu. Nem tudo que é real precisa ser mostrado. Em um mundo onde a aparência muitas vezes vale mais do que a essência, escolher não se expor pode ser um ato silencioso de maturidade. É a capacidade de viver momentos intensos sem a necessidade de provar que eles aconteceram. É saber que valor não precisa de vitrine. E é nesse ponto que acontece uma virada. Porque, no fundo, não se trata apenas de redes sociais, se trata de identidade, de saber quem você é mesmo quando ninguém está olhando, de não depender da aprovação externa para se sentir suficiente. E quando alguém chega nesse nível, algo muda. A ansiedade diminui, a comparação perde força, a necessidade de validação começa a desaparecer. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém fala. Isso não significa que essas pessoas são melhores. Significa apenas que elas estão em um ponto diferente da própria jornada. Um ponto onde o silêncio não é vazio, é escolha. Onde a ausência de exposição não é falta, é presença interna.
E talvez, ao perceber isso, você comece a se perguntar se será que realmente preciso mostrar tudo ou só me acostumei com isso. No final das contas, a verdadeira diferença não está em postar ou não postar, está no motivo por trás disso. Porque quando a exposição deixa de ser uma necessidade e passa a ser apenas uma opção, algo dentro de você muda para sempre. Se esse tipo de reflexão fez sentido para você, talvez seja o momento de olhar um pouco mais para dentro. E se quiser continuar explorando esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários, você é do tipo que compartilha tudo ou prefere viver no silêncio?